Um dos principais problemas que nós enfrentamos quando vamos gerenciar times e equipes e projetos principalmente são os atrasos. Sim, eles existem, estão presentes em todo tipo de projeto, de qualquer empresa, qualquer porte e segmento, mas a gente consegue resolver isso de uma maneira até que simples. E com vocês hoje eu vou criar um passo a passo para tentar zerar os atrasos que você vem enfrentando junto ao seu time. Então roda a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, CEO aqui da Frons Educação e esse é um canal onde a gente fala um pouquinho sobre gestão, processos e melhoria contínua. E o tema de hoje é sobre atrasos. Não existe uma pessoa no universo que já tenha trabalhado com algum projeto e que não tenha sofrido com atrasos, seja no projeto como um todo ou seja em uma tarefa em específico. Ah, Carlos, mas eu nunca trabalhei com um projeto. Você já fez uma reforma na sua casa? Se sim, você sabe o que é um atraso. Normalmente as reformas costumam atrasar e atrasar muito. Então eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo que nós construímos dentro da Frons Educação para poder investigar de maneira mais adequada de onde vêm esses atrasos e gerar um plano de ação que seja efetivo, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar na tela aí para vocês e vou ficar no cantinho aqui para que vocês possam me acompanhar também. Então como que eu posso zerar atrasos? Eu criei 7 etapas para que a gente consiga fazer isso de uma maneira simples, rápida e direta. É óbvio que cada uma dessas etapas muitas vezes requerem uma certa personalização, um certo acompanhamento. Mas vamos com calma, vamos lá. O primeiro é identificar a causa dos atrasos, tá pessoal? Como assim, Carlos, a causa dos atrasos? Eu estou cansado de ver em algumas empresas os profissionais proporem soluções baseado no que eles acham. Uma vez que você teve um atraso, se você sabe o motivo desse atraso, a solução pode ajudar. Mas se os atrasos vêm acontecendo de forma recorrente ou se o projeto é de alta complexidade, pode ser que você esteja enviesado, a sua opinião seja muito subjetiva, então eu preciso tomar um certo cuidado com relação a isso. Por isso que eu preciso buscar identificar a causa raiz. E como que eu faço isso daqui? Primeira coisa, primeiro passo, para identificar a causa dos atrasos é conduzir reuniões de diagnóstico. Quem deve participar dessa reunião, pessoal? Quem está no projeto, tá? Então, muitas vezes a gente tenta conduzir reuniões com a alta diretoria, com os gestores e líderes, mas o projeto está sendo interrompido, está tendo atraso lá na fábrica, está tendo atraso lá na prestação de serviço, então essas pessoas devem participar dessas reuniões que nós chamamos de sessões estratégicas. E aí eu preciso ter análise de dados para tomar decisões. Então eu não quero olhar somente para a opinião dos profissionais. Sim, a opinião dos especialistas é importante, a opinião das pessoas que estão na empresa, as opiniões são importantes, mas eu preciso analisar dados. Tá? Então, se eu não coleto dados, eu vou coletar. Agora, teve até uma aula ao vivo que a gente fez sobre o assunto, que a gente explicou sobre a coleta de dados, indicadores e tomar um certo cuidado com indicadores de vaidade. Uma vez que eu proponho a coleta de dados, eu quero coletar estritamente aquilo que for necessário, aquilo que embasa para que eu possa tomar uma decisão, aquilo que me dá insumo, insight para tomar uma decisão. Eu não quero ficar coletando um monte de dado que só vai burocratizar o negócio e eu vou perder um pouco de velocidade na análise, tá? Então, se você não coleta dados, tome um certo cuidado com relação a isso e para não correr esse risco. E aqui, nesse caso, depois que eu identifico, eu vou comunicar-se claramente. Então, comunique-se claramente. Aqui, pessoal, tem 2 pontos específicos, Eu vou estabelecer expectativas e também eu vou promover a comunicação aberta. Então, quando eu conduzo uma reunião estratégica para tentar entender os motivos dos atrasos e etc., a primeira coisa, eu tenho que ter a expectativa clara daquela reunião ou as ações que nós vamos tomar. Isso acontece para qualquer etapa, basicamente, tá? Toda vez que eu vou contribuir com uma ação, desdobrar um plano de ação, eu preciso ter clareza na expectativa. Então, quando a gente vai elaborar esse vídeo para vocês, por exemplo, a gente senta, a gente define a estratégia, etc e tal, mas qual que é a comunicação clara que eu preciso passar para vocês aqui? Qual é o objetivo claro? Qual que é a expectativa? Eu tenho que ter uma expectativa. A expectativa é que vocês tenham em mãos um passo a passo para que vocês consigam puxar. Ó, tá tudo embaralhado aqui, eu vou puxar um fio e vou desenrolar
para que o negócio fique mais fluido e mais tranquilo, tá? Então esse é o nosso objetivo. E aí, promover a comunicação aberta. Então, se eu sei que eu posso me comunicar claramente com você, que você pode se comunicar claramente comigo, que você pode se comunicar claramente com outra pessoa, o negócio começa a fluir. Empresas que estão acostumadas, ou gestores que estão acostumados a punir os profissionais porque se comunicam ou reportam problemas, vão ter dificuldade aqui. Então não é todo mundo que consegue fazer isso, mas tente. Tá? Terceiro passo que eu vou colocar aí para vocês, né? Até um ponto, né? Já deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal se você está curtindo esse vídeo, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo e chegar a mais pessoas também. Então, já deixa o botão aí de like, já se inscreva se você não for inscrito e compartilhe com as pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar, beleza? E aqui, ó, implemente soluções de curto prazo. Eu não quero ser demagogo aqui e falar, não, eu só posso pensar em soluções estratégicas a médio e longo prazo. Cara, o negócio está atrasado, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso de fato resolver, desatar esse nó, mas eu tenho a causa raiz identificada. Então, por mais que eu atue em soluções de curto prazo, eu sei que logo menos eu vou ter que focar numa solução um pouco mais ampla e de médio e longo prazo também. E como que eu faço isso, tá, pessoal? Eu vou reavaliar prazos e recursos, se for possível, tá? E vou estabelecer marcos intermediários. Muitas vezes os meus resultados eles acabam não aparecendo porque eu só olho para o final do meu projeto, só olho para o final da minha entrega, da minha prestação de serviço, eu esqueço de colocar etapas intermediárias. Então, se as minhas etapas intermediárias não são monitoradas, é óbvio que eu vou ter o atraso lá no final. É muito mais fácil ter um atraso ou identificar isso somente na ponta. Eu tenho que desdobrar uma cacetada de atividades que muitas vezes demandam um certo tempo. Então, se tiver como, reavalie os prazos, comunique claramente. Eu sempre digo isso nos nossos vídeos aqui do canal, mas tem uma frase, né, que a gente usa muito aqui, que é o seguinte: os clientes normalmente, né, o seu cliente pode ser processo da empresa, um próximo processo, eles não ficam bravos, desgostosos, chateados, irritados com o problema. Sim, isso contribui. Mas a falta de solução do problema, a resposta que você dá com relação a isso de fato causa um certo desagrado. Então é óbvio, né, que a gente não tem que ter problemas, a gente tem que evitar a todo custo, mas se acontecer, saiba lidar com isso. E uma forma de lidar é reavaliar os prazos e recursos e estabelecer marcos intermediários e entregas com eles também, com eles e com a equipe. Tá? E aqui eu vou desenvolver estratégias a longo prazo. Então é o que eu falei, eu não quero somente medidas de curto prazo. Eu quero aqui melhorar os processos e eu quero também promover treinamento e desenvolvimento. Vamos lá. O que seria melhorar os processos? Vamos supor que o meu atraso seja por conta de uma falta de informação que eu precisava ter coletado do meu cliente, que eu precisava ter feito uma pesquisa e eu não tive essa informação. Se eu identifiquei que essa é a causa raiz do problema, logo de cara eu vou lá e eu vou criar uma forma de melhorar esse processo, criar um novo formulário, criar mais uma etapa, enfim, eu vou melhorar o processo para evitar. Se o meu processo está demorado demais e o atraso foi por conta de espera, que é um dos desperdícios do Lean Manufacturing, por exemplo, eu posso olhar para esses desperdícios e vir encurtando, enxugando ele um pouco. Então aí cabe estratégias. Que estratégia você vai utilizar? É Six Sigma, é Lean, é Kaizen, não importa. Você precisa de uma estratégia para melhorar continuamente os processos. Eu falei algumas metodologias aqui, eu preciso de treinamento e desenvolvimento para isso também. Então, seja para o seu time, seja para o seu companheiro de equipe, seja para você, treinar e desenvolver-se é algo extremamente necessário. Tá bom? E aí, depois que eu fiz isso, né, se eu tenho uma estratégia aí de longo prazo, eu vou fazer o seguinte, eu vou monitorar o progresso. Opa, o progresso, tá certo, né? Progresso, perfeito. E aí, como que eu faço isso, pessoal? Utilizar indicadores de desempenho, KPIs. Na nossa comunidade lá, eu soltei uma aula ao vivo, que ela fica gravada somente para quem é aluno nosso, né? E mostrei exatamente como construir esses indicadores, qual é o passo a passo e quais são os 10 tipos de indicadores que a gente tem. Mas eu preciso de indicadores intermediários para ir monitorando o negócio.
E aqui também realizar reuniões de acompanhamento. Então essas reuniões de acompanhamento servem para analisar os indicadores de performance e para descobrir se eu estou no caminho certo ou não. Pode ser análises de prazos, podem ser análises de quantidade de volume produzido, de quantidade de atendimento prestado, de NPS de cliente, não importa. Tem que ter indicadores intermediários para validar se eu estou no caminho certo ou não. Então perceba que se você está rodando um projeto, se você tem atrasos, entregas, demandas, prazos, times, equipes, projetos, enfim, você vai olhar passo a passo disso daqui e vai identificar o que mais está afetando. A partir daí você já consegue implementar uma ação rápida e que vai extrair o resultado. Eu tenho a absoluta certeza disso. Até chegar num ponto, num nível que você consegue monitorar o progresso. E aí o próximo passo é cultura e responsabilidade. Então vamos lá, como que eu posso fazer isso? Eu posso reforçar a responsabilidade com o time e eu posso oferecer suporte sempre. Vou dar um exemplo que eu fiz. A gente costuma lançar vídeos aqui toda terça e toda quinta-feira. E isso acontece há muitos anos já. E aí um certo dia um vídeo não foi lançado. Foi um erro, né? Um atraso numa entrega e etc. E a gente sentou e conversou com uma profissional responsável por elaborar os roteiros e eu defini claramente essa responsabilidade com o time. Olha, é sua responsabilidade nos avisar se nós não tivermos vídeo para soltar. Monitorar se nós temos vídeo em backlog para poder soltar para o nosso público já planejado. Né? Então eu tenho que ter esses vídeos, caso não, a responsabilidade é sua. Então eu tenho que ter essa clareza, eu tenho que ter a responsabilidade alinhada e a partir daí oferecer o suporte. Mas se eu não tiver, né, ela pode perguntar, ou essa pessoa pode perguntar, o que eu faço? Você precisa dar o suporte adequado, independente do projeto, tá bom? Ou a pessoa tem que saber a quem ela pode procurar em caso de suporte, certo? E aqui eu vou aprender com a experiência. Nesse caso de aprender com a experiência, pessoal, eu traduzo um conceito de melhoria contínua. Então eu faço análise dos resultados e também documento as lições aprendidas. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês ou não, né? Mas às vezes vocês querem fazer algo, já tiveram uma experiência semelhante, mas você esquece de voltar, dar uma olhada no que você fez, o que você deixou de fazer e você pode acabar cometendo os mesmos erros. Então, documentar as lições aprendidas, né? Você olhar para o fracasso como uma forma, né, de um passo para o sucesso, é assim que você vai conseguir gerar melhoria contínua e cada vez mais ter experiência. Vai chegar num ponto que os seus projetos, você vai ter tanta experiência acumulada que você consegue minimizar os possíveis erros, minimizar os possíveis atrasos por conta de todo esse passo a passo que você aplicou constantemente. Mas, enquanto você não tem essa baita experiência em projeto, conseguindo fazer isso de maneira quase que simples, rápida e imediata, é necessário aplicar esses 7 passos de maneira muito clara. Comente aí se você gostou desse passo a passo, se você tem alguma falha em alguma dessas etapas, se quer que a gente explique de maneira mais adequada cada uma delas, só comentar aí que a gente vai ter o maior prazer em responder e talvez também fazer um grande vídeo a respeito desse assunto. Não se esqueça de curtir nosso canal, compartilhar e se inscrever principalmente. Eu vejo vocês num próximo vídeo. E eu vejo vocês num próximo encontro. Até lá!